Boa noite. Já te chamaram de ciumento ou de ciumenta? Olha, talvez você esteja sendo ciumenta, mas acha que está sendo zeloso, cuidadoso. Tem muita gente que confunde essas duas coisas. A gente vai falar sobre isso aqui, no trabalho e em casa. E quanto à música, qual é o seu gênero predileto? O que você mais gosta de ouvir? A gente fez uma pesquisa e descobriu que música influencia inclusive na sua produtividade, sabia? Verdade, a gente vai falar quais são esses tipos. Mas como vocês sabem, a gente é super preocupado com a sua qualidade de vida e fizemos uma pesquisa para o que você pode fazer daqui a 2 anos nas suas férias. E você nem imagina o que nós estamos trazendo aqui. Fique até o terceiro bloco para você saber a nossa sugestão de viagem para daqui a 2 anos. Ela vai ser umas férias assim para você relaxar ou não. A gente vai te ajudar a pensar a respeito disso. As meninas já estão rindo aqui do meu lado, não sei porquê, mas fica que você vai descobrir. A gente está começando ao lado delas dessa noite e já, após a nossa vinheta, o nosso oi, né? Nosso oi coletivo aqui de boa noite, a gente volta com você para o primeiro bloco para falar de ciúmes. Você dá aquela checadinha básica nas redes sociais de algumas pessoas antes de dormir? Você fica incomodado quando alguém que você gosta muito começa a canalizar muito a atenção para outras pessoas ou para outras coisas? Vixe, então vou te falar, você provavelmente é um ciumento ou uma ciumenta. E o ciúme tem gente que prefere chamar de zelo, de cuidado. Mas, meu amigo, quando ele começa a impactar as relações profissionais e pessoais, o negócio começa a pegar. A gente preparou um vídeo para você com algumas pessoas, especialistas e outras experimentadores dos ciúmes, para que a gente comece o nosso programa e fale sobre esse comportamento que muitas vezes enlouquece a gente. Roda nosso vídeo, Sérgio. Uma artista como poucas. Um talento que por pouco não foi sufocado. Beth abriu mão de muita coisa por causa do ciúme do marido, mas um dia ele pediu demais. Na realidade, eu recebi um convite da escola do Zimbutri, onde eu estudava, para ser pianista profissional. E eu, que já estava assim, meio depressiva, com dores de artrite, porque eu tinha parado de tocar muitos anos. Com esse convite, eu fui para casa, cheguei feliz e falei pro meu marido, lá 14 anos, falei, você não sabe, eu vou sair na noite para tocar, eu vou ter uma profissão de pianista. Ele deixou que eu falasse. Aí ele virou e falou assim, vai não, mulher minha não toca na noite e você não vai sair para tocar. Gente, eu que já tinha parado de dançar na Joyce Balé, dançava, adorava. Deixei de ir na casa dos amigos tocar violão, que eu ia e adorava. Bom, para não dar vazão a mais depressão, a mais artrite e deixar outras pessoas cuidando de mim, eu me apropriei do meu barco. Mas de onde vem esse sentimento capaz de prejudicar tantas relações? Bem, o ciúme está ligado diretamente à baixa autoestima. Quando nós somos pequenininhos, nós temos muitos ciúmes dos nossos pais, porque parece, do nosso ponto de vista infantil, que tudo compete conosco. E outras coisas e pessoas levaram a atenção dos nossos pais. E a gente vai desenvolver a ideia de que não é bom o suficiente para ter a atenção 100% deles e que todas as outras coisas são melhores do que a gente. Isso faz com que quando a gente vá para a vida adulta, a gente tenha ciúmes de amigo. Os amigos entre nós, um que vai na festa de aniversário e não vem na minha, eu fico muito enciumada. Era o que
acontecia com o papai e a mamãe. Eles iam no cinema e me deixavam com a babá ou com a vovó, com o meu irmão mais velho, e isso faz com que eu acredite que o cinema era mais importante do que eu. Érica confessa que já teve ciúme, mas aprendeu a superar. Olha, desde que eu aprendi que nada que causa dor pode ser bom, aí eu aprendi que o ciúme não é uma coisa legal. E como que eu lido com isso? Eu lido com isso quando eu entendo que o meu ego, ele quer me falar coisas que não são reais, como a posse. Meu marido, meu trabalho, meu pai. Então, tudo é muito importante pra gente, né? Como se fosse nosso. E quando a gente se desapega disso, de que as coisas não são nossas, elas são o que elas têm que ser, e aprende a amar pelo que elas são, some. O marido e sócio dela também tem uma opinião interessante sobre o ciúme. Você tem sempre dois caminhos. É legal você pensar em dois caminhos. Ou o do apego ou do apreço. Se você tiver apreço pelas pessoas que estão com você, pelas pessoas que você ama, enfim, que você se relaciona, seja o seu marido, seja a sua esposa, enfim, um sócio, qualquer pessoa, se você tiver um apreço, se você focar nesse apreço por essa pessoa, eu tenho certeza que você vai respeitar toda a manifestação de liberdade, de desejo de desenvolvimento dessa pessoa, ou seja lá o que ela vai fazer, sem você ter que sofrer com o ciúme. Talvez você sinta um pouquinho sim, que é humano, todo mundo sente, mas você não vai, mais importante que isso, você não vai sofrer com isso. É muito interessante perceber como esse tema mexe com todo mundo, né? A gente que faz entrevistas por aí tá sempre olhando, procurando, para esse tema surgiu, borbulhou, gente. E aí o pessoal trouxe as mais variadas percepções. Mas eu queria abrir aqui nossa pergunta perguntando para a Vânia. O que faz você sentir ciúme? Hoje nem tanto, mas quando eu era mais nova eu tinha muito ciúme do meu irmão, né? Porque a minha mãe cuidava mais dele do que de mim, então eu sempre olhava para esse lado. Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, a lidar com ciúme no trabalho foi muito interessante que o Igor, que a Érica falou, quando você coloca o sistema de posse. Não, é minha mesa, é meu lugar, é meu trabalho. Então, com isso eu aprendi a mudar. Então, eu estou nessa mesa, eu estou nesse trabalho, então eu acabei deixando esse lado de posse. Por que você tem ciúme? Porque você só falou da infância, você não quis se entregar. Hoje eu não me lembro de ter ciúme. Talvez eu possa ter ciúme da minha neta gostar mais do meu marido que de mim, por exemplo. Tem hora que ela gosta mais do colo do vovô do que do colo da vovó. Aí você fica com uma pontinha de ciúme, poxa, ela gosta mais dele do que de mim. Então, é exatamente lidar com isso mas a gente tem que aprender a olhar e sair da imaginação, como foi colocado, e entrar para a realidade, né? Então, vamos aproveitar o clima de ciúmes. Já pedir pro internauta que está assistindo a gente compartilhar nas redes sociais do que você tem ciúme. Conta pra gente, a gente tá super curiosa pra saber. E vamos já, né, que a gente abriu aqui a conversa. Gente, por que isso gera tanta discussão, né? Pois é, não, é super interessante, mas também é muito natural do ser humano, né, o sentir ciúmes. A gente até vê, né, existem até explicações dentro da evolução que tem super a ver com o nosso instinto de sobrevivência, né, de certa forma, principalmente quando a gente tem ciúmes em relação casais, isso é muito claro, mas acontece de uma forma completamente diferente no homem e na mulher. Porque o homem, né, ele tem muito mais espermatozoide do que a mulher ovula. Então, teoricamente, o homem ele pode procriar muito mais do que a mulher. Então, é o natural, no instinto, normalmente o homem ele sente mais ciúmes quando ele começa a ver uma possibilidade, uma perda sexual da parceira. E a mulher sente mais ciúmes quando ela começa a ver uma perda afetiva. Porque, na verdade, o instinto feminino, ele pensa o seguinte, se eu tiver um bebê, alguém tem que cuidar de mim. Então, a preocupação está mais no afeto do que na sexualidade. Né? Então, é super interessante, né? Porque é desproporcional, né? Enquanto a mulher passa lá 9 meses gerando uma criaturinha, a gente já pode estar fazendo várias outras. Por isso! Várias por dia, né? Isso mesmo. É muita sacanagem. Então, é diferente, né? E tem a ver com a nossa história enquanto seres humanos, né? No início da nossa aparição na Terra, era assim que acontecia. As mulheres ficavam grávidas e os homens
tinham outras mulheres, porque elas ficavam, eu costumo dizer que a gente fica fora de combate, né? Quando tá grávida. Então, eles acabavam tendo outras mulheres. Isso lá, né? Há milhões e milhões de anos. Os primórdios da época. Primórdios. Pelo que a nossa amiga Verônica está trazendo, os homens não têm tanto ciúme da questão de afeto das mulheres. Então as mulheres, fiquem tranquilas, podem gostar de outros, não tem problema. Só não pode... Reclama com o outro. Não vai se importar. Né? Uma explicação, mas é legal da gente poder hoje conhecer um pouco mais do nosso funcionamento, né? Biológico, fisiológico, né? E as mulheres muitas vezes não se importam que os homens tenham relações com outras mulheres, mas não pode se apaixonar. Andar de mão dada no shopping jamais. E tem a ver com o que a mulher falou, né? Do afeto, né? É a perda do afeto, né? E na verdade, assim, hoje já estão mapeando mesmo o cérebro, a neurociência ela já está trazendo isso para entender esse mecanismo da inveja, dos ciúmes. E eles identificaram que a região que é estimulada, que é o córtex anterior circular, é a mesma região de dor física. Onde é o córtex aqui na cabeça? O córtex é a parte frontal da neocórtex, mas esse é o anterior circular, então ele é muito profundo, ele está lá dentro. E aí o que é interessante disso? Que dentro, né, desses pesquisadores, eles acreditam que é possível, talvez daqui a 15, 20 anos, da mesma forma que a gente tem um medicamento que diminui a dor física, talvez a gente possa vir a ter um medicamento que diminui a dor emocional gerada pela inveja e ciúme. Dos psicólogos, vai acabar com não vai ter mais. Mas tá tudo na teoria ainda, né? Até isso sair são pelo menos uns 20 anos. Assim como os remédios às vezes mascaram as doenças porque, né, escondem as dores, isso daí vai disfarçar os sentimentos. E aí os psicólogos estão ferrados. Porque na verdade eu penso que o ciúme é um amor doente, é um amor egoísta, porque a pessoa que tem ciúme, isso pode ser o marido da mulher, a mulher do marido, filhos com pais, entre pais. Eu tenho amigos e amigas que têm ciúme dos filhos, porque o filho gosta mais da mãe, o outro filho gosta mais do pai, e aí a parte que é menos gostada, ou que se sente menos gostada, morre de ciúme. Você só faz isso para o seu pai, você só faz isso para sua mãe. Então, eu percebo que isso dói muito. As pessoas sofrem muito com o ciúme, né? E como você acha que isso se mostra no mundo, na vida profissional das pessoas? Porque quem está assistindo a gente aí deve estar se perguntando, né? Será que isso é só em casa, nas relações pessoais íntimas? Ou a gente vê muita questão de ciúme no trabalho. Ainda que ele não se mostre com esta roupagem. A gente sempre procura encarar os ciúmes, ou enxergar o ciúme nos relacionamentos entre parceiros ou nos relacionamentos familiares. Mas no trabalho, o ciúme é uma questão clara e existe mesmo, não dá para ignorar. Agora, eu tenho o ciúme do chefe, o chefe passa os melhores trabalhos para o meu colega. O chefe sempre elogia o colega e não elogia o meu trabalho. Então, isso tem muito a ver com a minha percepção, a percepção de mim mesma. Quanto eu sou competente ou quanto eu não me acho competente, não me acho bastante para aquela função, para aquele trabalho. Que foi super legal, né? Que apareceu no vídeo, a questão mesmo da autoestima. Né? Então, no ambiente de trabalho, a gente observar se eu estou sentindo inveja, ciúmes de um colega, o quanto isso verdadeiramente tem a ver com o colega ou com a relação com o chefe, ou tem a ver comigo, né? De eu olhar para mim. Então, eu já sofri disso no trabalho, de colegas, por exemplo, com ciúmes das coisas que eu realizava. E é muito difícil. Mas você incomoda, né, Verônica? Você acha? Ela incomoda. Não é a intenção, né? Eu vejo também que eu acho que o ciúme tem a ver com aquela coisa dentro do trabalho do poder, né? Aquilo é meu, eu sou o dono, eu sou maior, eu sou mais forte, né? Então eu acho que no mundo corporativo a gente também vê muito o poder como dominação, né? O ciúme como dominação daquilo que eu quero. E não é só das pessoas. Não, né? Às vezes é o ciúme do copo. Do copo, da mesa, da cadeira. Da sua caneta, se alguém leva sua caneta. Eu não sou uma pessoa quase invisível, mas olha, maquiagem. Eu falo, graças a Deus que eu não tive filhas mulheres, porque ninguém mexe nas minhas bijuterias. Era isso que eu ia comentar. Eu adoro. Eu não tenho o menor ciúme das coisas. Você tem, Verônica? Não. Eu não tenho
de bolsa, sapato, roupa, maquiagem, Imagina, eu sou carro, escorpiana, filha. imagina. Escorpiana. Agora, É coisa o- comunitária. Eu também não tenho nenhum problema. Minha filha às vezes pega, tem uma roupa nova com etiqueta. Ela, mãe, gostei, vai lá e usa. Eu nem usei, mas pra mim tudo bem. Eu também não tenho. Eu não Ainda ligo bem pra A que isso. gente tem ciúme, né? Das Mas suas coisas. Deus Olha que me livre. interessante, não é ciúme só das pessoas, é ciúme de coisas. Sim. É um sentimento de posse mesmo. Não, e aí eu Isso, acho que né? é a gente olhar também pro lado positivo disso, né? Então, assim, quando eu sinto ciúmes, eu observar que informação tem ali pra mim. Porque às vezes a gente sente ciúmes de uma situação, né? Já senti ciúmes de namorado, né? Já aconteceu. Agora, é na hora daquele sentimento eu parar e perceber o que tem de informação pra mim, que pode me ajudar ali a trabalhar Eu sei coisas desse internas exercício. minhas, entendeu? Então acho que é rico a gente olhar pra isso. Descobri uma coisa que eu tenho ciúme. De livro. Eu já comentei. Nós duas, eu Me realmente. empresta também. seu livro? Não, Não, eu livro eu não compro empresto. e te dou um, mas emprestar é muito difícil. Porque o que acontece? Eu vou precisar do livro e não estará comigo. Olha a posse. E aí ele vai estar com outra pessoa. É verdade. Tá olha. vendo? Você Tá tem vendo? razão. Confessei. Uma ilusão de posse, tá vendo? Também. Talvez dos maridos vocês não estejam com muito ciúme, porque vocês não precisam usar tanto eles quanto os livros. Deixa de lado. Eu nem tenho, então tá tudo certo. Mas é muito interessante como a gente pode ajudar as pessoas no sentido de quais sintomas elas podem reconhecer esse ciúme. Eu tive lendo bastante pra gente fazer aqui a pauta e eu vi que essa perda de tranquilidade que às vezes reverbera numa insônia. É interessante a pessoa começar a investigar. Será que tem alguma coisa aí no meu trabalho, na minha vida, que tá me deixando incomodada e com ciúme? Vocês lembram de outros sintomas, assim? Tem uma questão que eu acho que é importante, é você prestar atenção naquilo que está acontecendo, se aquilo é uma realidade, se aquilo é realmente um fato ou se é uma interpretação sua. Então, essa conversa de você perceber se aquilo é da minha cabeça ou se aquilo realmente está acontecendo. Então, essa é uma das formas de você perceber se tem isso não. Porque o ciúme tem muito a ver que eu não tenho a noção da realidade com a imaginação. Elas Agora se me veio uma confundem. reflexão. Será que pessoas criativas são mais ciumentas do que as outras? Porque criam mais. Não, eu sou uma pessoa que vejo uma coisa e já imagino tudo que vai acontecer depois. Sim. Tem uma coisa... Mas, fisiologicamente, você tem algum exemplo? Não, eu acho que assim, né, uma das características que a gente percebe é que muitas vezes os ciúmes ele já vem junto com uma raiva. Né? Então, acho que é interessante também observar isso, né? Então, às vezes é respiração, às vezes é um calor no corpo, mas ele já vem, às vezes, seguido de uma raiva e até de uma vontade de resolver aquilo de alguma forma, né? Que aí, às vezes, vem com vingança ou não e etc. E é interessante observar se não é hora de respirar e se retirar. Porque o problema é que quando a gente reage aos ciúmes, ali na hora, no calor da aquele emoção, barraco, entendeu? Depois olha pra trás e fala, o que que eu fiz? O que eu fui fazer? O que eu fiz, né? Agora- Então pensar se não era da retirada. E o que a gente pode falar para as pessoas que estão assistindo a gente para ajudá-los a se controlar, né? Se você identificou, tá aí vendo a gente, identificou que você é ciumentinho, ciumentinha, vamos lá, é o momento de o que fazer com isso? Alguém dá uma sugestão primeiro? Eu acho sim que a primeira coisa seria a autoestima. Bebe água. Buscar autoestima. A autoestima, né? Olhar pra sua autoestima. No relacionamento tem uma coisa importante, porque quando você sente ciúme do outro, mas não presta atenção na relação. Então, o quanto você elogia aquela outra pessoa, o quanto você presta atenção nela, ao invés de você ficar prestando atenção só naquilo que você está sentindo. É porque o ciúmes é um pouco egoísta, né? É um sentimento que você só se preocupa com você e o outro que, né? E aí, né, por que não se preocupar com você, mas de forma positiva? Né? Porque às vezes é pura ilusão, como vocês trouxeram. Então, acho que é muito rico, na hora, no momento onde a gente tem esse sentimento de ciúmes, parar e olhar tudo de bom que eu já tenho. Porque às vezes eu esqueço. Né? Normalmente Então, a gente sente ciúme quando foca na nossa falta, né? Ou na falta de algo. E às vezes é uma ilusão essa falta. Então é olhar o que a gente tem de bom. Porque eu, por exemplo, já vi,
tenho certeza que todos vocês também já viram, mulheres muito bonitas, muito bem resolvidas, muito bem posicionadas, morrendo de ciúmes dos maridos. Sim. Por exemplo, porque muitas vezes são anônimos. Assim como no trabalho, gente super competente, Sim. né? Com uma experiência bacana, com um nível de conhecimento super alto, com ciúme de alguém que seria, vamos dizer assim, inofensivo e nem tem a intenção, mas a pessoa cria uma expectativa. Porque eu acho que o ciumento ele tem uma mania de perseguição. Ciumento vê uma ameaça nas coisas, né? Sempre, o tempo inteiro ele Uma tá ameaça, ele sentindo. se sente ameaçado. E ele nem sabe direito do que, mas ele se sente ameaçado. E aí vem a Por ideia aquilo da que ele proteção, Uma né? proteção. Porque a gente se sente ameaçado, né? Ou luta ou fuga. Então, ou eu me retiro ou eu vou pra cima. Então, é esse o cuidado mesmo. É isso mesmo. Isso deixa a pessoa um pouco fragilizada, vocês não sentem? Vocês... Ou não, é uma ilusão minha, eu que tô criando aqui. Eu acho que o ciúme dá uma fragilizada Na pessoa, sim. Com certeza. Né? Dá fragilizada E nela. incomoda a outra também, né? Quem não tem o ciúme se sente incomodado com aquela... Por que tu acha que você é incomodado? Porque você fica sendo controlado. Então, por exemplo, eu já tive relacionamentos que aconteceram, digo assim, você vai aonde, o que você vai fazer, com quem que você vai, sabe? É assim, você é como se você estivesse sendo sufocada. Então... Judiação. Como pode, pessoa? Assim? Não, e aí eu vou dar uma dica aqui de Não, autoestima. tava cuidando de você. Tava cuidando. Quem ama, cuida. Fala aí a dica. Eu vou dar dica de autoestima, foi muito legal. Uma vez uma pessoa me falou, ela falou assim, faz esse exercício que você vai adorar. E é meio louco o exercício, mas funciona muito. Falou assim, para na frente do espelho, se olha no espelho e coloca uma super música de amor e canta pra você mesmo. Vai É uma delícia! E aí, você já não tem sentimento que não pode. Já estamos no tempo, hein? Já abriu a porta. Olha, eu queria fechar esse bloco com uma frase do Dalai Lama que eu adoro, porque a gente vai voltar com música, mas o Dalai Lama diz que dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e Motivos para ficar. Que fofo. E isso serve tanto na vida pessoal quanto profissional, né, gente? Isso exercitar. Eu também vou exercitar isso, porque eu confesso, sou escorpiana um pouco ciumenta, assim. Só um pouquinho. Só um pouquinho. A gente volta já já falando de música e como ela influencia a vida da gente no trabalho e em casa. Posso cantar? Pode. O ser humano é um ser musical. Nós não apenas ouvimos a música, mas nós sentimos a música. Nós somos capazes de perceber os tons, os intervalos, os timbres, as notas, as melodias, mesmo sem reconhecer tudo isso tecnicamente. A música, ela modifica o humor, às vezes ela agita e às vezes ela apazigua a nossa mente. O ser humano não ouve a música apenas com os ouvidos. Todo o corpo reage e transcende a nossa percepção. Uma pesquisa realizada pelo neuropsicólogo David Lewis mostrou que 9 em cada 10 participantes que passaram pela experiência mostraram que seu desempenho aumentou ouvindo música durante o trabalho. A nossa pergunta que não quer calar e a gente quer que você participe com a gente é: que música mexe com você? Posta nas nossas redes sociais aí o Ao Lado Delas no Facebook, no Twitter e programa Ao Lado Delas no Instagram
para contar pra gente, porque a gente tá muito curioso e a gente vai contar pra vocês também. Quero começar com a Verônica. Uau! Verônica! Comigo! Que música? Olha, pra mim, uma música que mexe comigo é música celta. Eu não sei nem dizer o porquê, mas assim, tá vendo? Mas assim, toda vez que eu escuto música celta, me gera um monte de sentimento, um monte de emoção muito positiva. Você ia gostar da experiência que eu tive ontem com uma sacerdotisa que fez maquiagem sagrada com músicas celtas. E aí, a música é poderosa, né? Mexe muito, eu acho que é uma música que mexe muito com o feminino, me parece. Não sei, nunca identifiquei. Na minha pesquisa ela não apareceu. Não apareceu na pesquisa, não, mas é muito legal. Até teve uma vez que eu tive a oportunidade de fazer o Caminho de Santiago, a pé, né? 765 quilômetros, foi muito legal. E tem uma região que tem uma característica muito forte celta. E eu lembro que quando eu cheguei, né, caminhando e etc., quando eu cheguei nesse lugar, começou a tocar uma música que me deu uma energia que parecia que você podia andar mais tantos quilômetros, entendeu? Porque a música tem esta característica. Isso foi super legal. Ela se afina com o nosso interior, ela se afina com aquilo que a gente é, com a nossa essência. Então, por isso, talvez, a diferença entre gostos musicais. Existem pessoas que gostam mais de músicas tranquilas, músicas mais amenas. Eu gosto muito de música New Age, e entre elas entra Vocês são tudo muito música chique, clássica, né? Você gosta de axé, de pagode. Então. Mas tem a ver com aquilo que a gente é, com a nossa energia interior. Essa pergunta que me veio à mente, assim, a música ela traz uma memória afetiva, não traz? Sim, muito forte, né? A gente até dentro da PNL, né, na Programação Neurolinguística, um dos temas que nós trabalhamos muito são as âncoras, né? E as âncoras, realmente, às vezes são músicas que nós ouvimos, ou então cheiro que sentimos, né? Coisas que a gente vê e que nos remetem a algum estado interno, alguma emoção, alguma reação. Então a gente tem isso naturalmente, isso já acontece com a gente. E a música é muito poderosa nesse sentido. Então tem músicas que nós escutamos que nos dão energia. Tem músicas que a gente escuta que talvez nos trazem uma emoção mais de paz. Sim. E o quanto que a gente pode usar isso no nosso dia a dia, né? A nossa favor. Em termos de música, pra mim, a que mais me toca, que é uma música que eu gosto de música clássica, mas existe uma determinada música que inclusive eu postei essa semana, que foi Bolero de Ravel. Pra mim é uma música assim que eu acho fantástica e que quando eu preciso assim me concentrar ou quando eu quero, como você mesmo falou, buscar a minha essência, é uma música que me traz a minha essência e que me dá uma energia muito grande. Mas eu gosto de um samba, né? Eu adoro samba também. Eu gosto de música Bravanel, eclético. Gente, eu gosto de todo tipo de música. E aí, ó, só pra gente compartilhar com as pessoas que estão assistindo a gente, esse pesquisador, ele fala o seguinte, que música clássica é ótima para lidar com números. Se você é uma pessoa que trabalha com números, precisa lidar aí com atenção aos detalhes, música clássica. A música pop é bom para você dar entrada de dados no computador e fazer verificação ortográfica, o que é ótimo. Olha, achei muito interessante isso. A Dance Music já é bom para revisão de coisas e resolução de problemas. Achei que era bom para dançar, Dance Music. Para agitar. Então, é bom porque te chacoalha, tem que sair uma solução da sua cabeça para resolver o problema. Acho que deve ser por isso. E a música ambiente é melhor para resolução de equações. Profundo, né? E é assim... Muitas empresas, gente, não permitem que as pessoas usem fonezinho, coloquem musiquinha... Como que a gente lida com essa informação a favor da música para quem está ouvindo a gente? Não, é super a favor, né? Até assim, é uma técnica que, por exemplo, quando eu quero fazer alguma coisa que às vezes pra mim demanda muito, né? Que não tenho energia, não é uma coisa que eu gosto e etc, né? Você gosta de fazer. Você gosta de saber o que eu não gosto de fazer? Deixa eu pensar. Relatório, planilha de horas. Relatório. Muito chato. Nossa, como que é reembolso? Relatório de reembolso. Nossa, eu isso adoro. É que ninguém tem nada pra me reembolsar. Eu adoraria fazer isso. Relatório de reembolso não dá. Mas o que acontece? Você pode usar a música como estratégia. Então, ao fazer uma atividade dessas, mas com uma música que te traz mais prazer e satisfação, o negócio flui muito mais.
Então é uma super estratégia de produtividade. Nas empresas de tecnologia, eu trabalhei em empresa de tecnologia, os desenvolvedores utilizam muito a música. Então, para eles desenvolver algum software, a maioria deles estão de fone de ouvido e trabalhando. E você pode falar, passar do lado, eles nem te olham. Não, mas porque isso pra será eles que traz não... uma concentração. Isso será que, por conta disso, que muitas empresas não gostam ou tem algumas que proíbem, porque isso diminui muito a interação e essa integração? Porque, na verdade, muitas vezes a pessoa está com fone de ouvido, tão focada no trabalho, eu falo porque eu sou uma delas, eu coloco o fone de ouvido e me desligo na leitura ou na produção de conteúdo e tudo mais. Se o telefone tocar, eu não escuto. Se alguém passar por mim e me pedir alguma coisa, eu também não ouço, não dou atenção, porque a atenção está toda ela direcionada ali. Dependendo da função no ambiente corporativo, não é possível que a pessoa se desligue do todo. Sim, com certeza. É preciso que ela interaja mesmo. E é a atividade, né? Se é uma atividade de concentração, quanto que eu posso usar? Intelectual, se é uma outra tudo atividade mais. de interação, a mudança. E aí a música, a gente vê também um grande papel dela na própria terapia. Então, né, a partir de 1944, foi depois da Segunda Guerra Mundial, que surgiu a primeira universidade voltada mesmo para o estudo da música, para a gente usar na terapia. Então, olha quanta possibilidade que a gente tem, né? Super. Hoje, inclusive, você pode utilizar também para você utilizar a música para você trabalhar foco. Então, eu escutar uma música, prestar atenção no som, no ritmo, na ondulação, na batida, quais os sentimentos que aquela música me traz, e isso me ajuda a eu ficar mais focada, eu ter mais disciplina. É como na meditação você toma consciência da respiração. Exatamente. É isso. Eu li que um estudo recente numa universidade dos Estados Unidos, eu acho que de Vermont, apontam que a música promove algumas atividades cerebrais executivas do cérebro. Então ela promove a criatividade, o planejamento, a atenção, o foco, justamente. Então isso ficou absolutamente comprovado. E uma outra, da questão da memória musical, da memória afetiva, fez um trabalho com bebês, e essa é um pouquinho mais antiga, numa universidade do Canadá, gestantes que ouviam uma determinada música durante os últimos 6 meses de gestação, e outras que não. O bebê, depois que nasce, exposto àquela música, ele reagia de uma maneira diferente do que os bebês que não tinham ouvido. Posso dar um exemplo? Interessante eu isso, escutava né? uma determinada música na gravidez da minha filha, e era uma música do Marillion, que era Kelly, que é uma música lindíssima, instrumental. Acho que a gente aqui cantava. Não, eu não sei. E depois que ela nasceu, e mesmo ela já um pouquinho, com 2 anos, tocava essa música, ela parava. Então, isso que você está falando é exatamente o que acontece. E até hoje é uma das músicas que a minha filha mais gosta. Vou perguntar para os internautas, eles vão votar. Vamos fazer um quiz. Vocês querem que as meninas cantem? Digam não, não, para todas as 3 cantarem ou não. 3? Engraçadinha você. Não, e olha que legal também, né? Onde a gente encontra a música? Nos próprios mantras, né? Sim. Quando a gente pensa, realmente, você falou que de meditação, né? eu Tu fala disso. Um monte de coisa que tu não sabe o que tá dizendo, mas que de algum jeito tirar para algum. Então é o ritmo, a frequência que o mantra permite, né? O que isso gera internamente na porque pessoa. tudo em nós é ritmo. É vibração. Tudo em nós é vibração. Batida cardíaca, a respiração, o batimento cardíaco, tudo em nós é ritmo. Então, inclusive, existe um curso de meditação que você trabalha o som que o universo estava fazendo no momento que você nasceu. E aí faz um mantra e você faz uma meditação. É muito interessante, eu fiz. Você tem o seu som da hora que você nasceu. Qual é o seu? Eu não posso, você não pode dizer. E você, inclusive, quando você recebe na sala, só com a pessoa que trabalhou o seu mantra e você. Ela vem da Ale era um rock and roll. Olha, você nasceu. Funk. Sua cara, Ale. Agora, falando em som do universo, vocês acham que o silêncio é uma música?
O silêncio, ó, por exemplo, esse que ficou agora. Silêncio é uma bênção, em muitos casos, né? Mas é uma música? Pode ser considerado uma música? Não, porque se música é uma vibração do ar, né? A melodia, as notas, eu não vejo silêncio. Não, e aí eu até te pergunto, aonde a gente vai encontrar uma situação de silêncio? Na minha casa, por exemplo. Se você parar, será que tá em silêncio mesmo? Não, assim, a casa, a minha mente tá sempre um barulho. Não, porque assim, ó, por exemplo, eu adoro mergulhar. E pra mim eu tenho muito essa sensação de paz, tranquilidade quando eu tô debaixo d'água. E é quase que um silêncio. Mas se eu parar mesmo, ainda assim tem som. Sim. Né, do movimento e etc. Então, a pergunta é, onde a gente encontra esse silêncio? Eu acho que o silêncio tem um som. Que é esse nada, assim, né? Eu não sei, me veio essa reflexão meio maluca, estudando aqui para fazer essa pauta, e eu fiquei pensando, eu acho, gente, olha esse silêncio me parece que é um som. Porque de alguma maneira existe uma vibração. É uma viagem, assim, mas tem a vibração de todo o nosso Ale, sistema. você usando drogas pesadas. Fala a verdade. Será que eu sou assim, sem fumar, sem beber, sem cheirar, sem nada? Sem nada mesmo. Essa outra coisa aí também tá me alterando. Caramba, porque olha, eu fiquei em casa pensando no silêncio. Se silêncio é um som que vibra. Você vê? As pessoas me veem, brincam, mas sou uma pessoa que reflete muito profundamente. Agora, olha, imagino. Agora, acho que é legal a gente pensar também agora, né? Então, como que a gente utiliza isso no nosso dia a dia? Né? Como que a gente pode utilizar dessa ferramenta no dia a dia? O que você vê aí, Marisol? Bom, eu penso que a gente precisa identificar quais são as músicas que nos fazem bem em vários momentos. Porque você tem momento de trabalhar, de focar, de produzir conteúdo, de quietude, vamos dizer assim. Depois você tem momentos de entusiasmo. Você precisa se entusiasmar para fazer uma atividade física, para fazer um trabalho, de repente, mais chato, que é aquele que você não curte tanto. Então, você precisa descobrir quais são as músicas, o que as músicas promovem em você em termos de sensação, de reação e de comportamento. Então, esse é um exercício bastante bacana, de você olhar uma playlist e dizer isso eu gosto, isso eu não gosto, isso me dá baixo astral, isso me dá alegria, e usar isso a seu favor. Vou facilitar a vida dos internautas. Vai no Google, baixa um aplicativo que já tem tudo. Faz músicas para estudar, músicas para relaxar, músicas para comer. Mas ali tem gente que música para estudar, não, por exemplo, eu conheço pessoas que adoram estudar e produzir tecnicamente ouvindo rock pesadíssimo. Então tem a ver com a pessoa, não tem a ver com mas o que tem se que ficar com o convenciona. produtor lá da playlist, né? Ver quem ele gosta mais e aí ele vai achar. Não sei, mas você gosta, Verônica? Eu acho que é isso, né? A gente identificar as músicas que a gente gosta e dentro disso, pensando lá na ancoragem, realmente eu talvez voltar a alguns momentos da vida que foram muito positivos e que músicas estavam presentes lá, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer muito, quando eu viajo, normalmente naquela viagem eu crio uma playlist da viagem, né? Sim, porque sempre tem algumas músicas que estão tocando mais naquela hora, naquele momento. Então assim, eu tenho viagens de 10 anos atrás, que ainda tá em CD, né? Que faz 10 anos. E mesmo hoje em dia, quando eu escuto isso, me remete a tudo que aconteceu lá naquela viagem. Sim. Então eu acho que é legal a gente buscar na nossa própria história. Quais são músicas, às vezes, de filmes que a gente assistiu, que nos remetem a isso, para que a gente possa realmente Hoje em dia o pessoal tem reclamado um pouco dessa questão, nossa, estou acordando meio desanimado com toda essa situação. Cria uma playlist, então, para ir pro trabalho. Uma playlist para voltar do trabalho. Mas hoje mesmo, quando a gente estava falando de música, eu fui buscar algumas músicas. Rock Balboa. Gente, o que você falou fez todo sentido, porque eu fui ouvir algumas músicas que eu adorava quando eu era jovem, e eu falei, caramba, olha só que interessante. E eu vi o filminho passando na minha cabeça de tudo que aconteceu naquela época. Eu ouço o silêncio, a outra fica fazendo viagem no tempo. E viagem no tempo, a gente foi trabalhar, ver a música e eu fui Mas depois que eu ouvi a Verônica falando mais profundamente desse assunto, da questão das âncoras e tudo mais, sim. Eu acabei criando essa playlist de empoderamento e, assim, tem algumas lá que quando eu amanheço
Sabe aquele dia que você fala assim, ai, que vontade de ficar mais na cama, principalmente nesses dias mais chuvosos, mais frios. E aí, ó, só colocar lá a música do rock lutador. Vai sair, E aí não tem preguiça que Ela vai. resista. Tudo bem que depois eu tenho entrada triunfal de Aida também. Outra coisa, né, que às vezes a gente deixa lá atrás e também poderia ser um bom resgate. Por que não voltar a cantar no chuveiro? Sim. Né? Então acho que também é uma outra Ale, situação. no chuveiro. No chuveiro. Olha, não dá ideia, Verônica, não dá Olha, ideia. o bloco tá quase acabando, mas assim, eu acho que pra você que tá assistindo a gente, você podia experimentar um karaokezinho. Engasguei. Um karaokezinho, é que eu quero colocar no diminutivo, você bonitinho. Essa semana, Legal. pra ver, porque o karaokê é tão interessante que você começa tendo que escolher que música você vai cantar, né? E aí normalmente são as que estão mais latentes na nossa memória. Eu posso deixar uma pergunta para os internautas? Bem rapidinho. Você escuta a música ou você ou a música só serve para ter um barulho? Não, e as letras, né? Isso, ainda vai ter que ter mais um programa sobre isso. Pra falar só das letras das músicas que a gente ouve e como elas interferem na projeção da vida da gente. São Precisa me ouvir cantando em inglês. Nossa! Olha, vocês iam adorar. Vamos fazer uma promessa que gravar sem ela perceber Marisol cantando em inglês. Maria, você tá me fazendo lembrar os meus 17 anos que eu não fui cantora, porque meu pai disse que eu não podia ser 17 cantora. anos saí de casa, era Ana Paula, agora é Natasha. Olha aí, ó. Você é velho. Mas falando de playlist e música que fica na nossa cabeça, os navios são super feras nisso, né? Você viaja de navio, você volta com a música na cabeça. E falando em navio, a gente vai falar de um muito especial no próximo bloco. Fica com a gente para você saber quais são a grande ideia de viagem que a gente preparou para vocês. Já, depois do nosso intervalo. Até já! Olha, gente, a diretora no meio do programa, a gente está aproveitando e fazendo uma bagunça. Mas o que eu falei lá no início do programa, eu quero agora repetir para vocês aqui, é que fazem 100 anos que se foi o Titanic, né? E 100 anos depois está voltando uma réplica do Titanic que já tem fila de espera para embarcar nessa viagem. E o mais interessante é que, assim, tudo foi milimetricamente copiado, não sei se é a palavra ideal, mas está idêntico ao primeiro, exceto os botes. Os botes, desta vez,
vão ter lá capacidade para 3.300 passageiros e tripulantes. Então, se bater um iceberg, dessa vez todo mundo vai ter bote. Isso foi uma notícia importante. Mas o que a gente quer aqui deixar de sugestão para você, que programa as viagens com antecedência, ó, 2018, Titanic 2 na parada para fazer aí um negócio. Mas eu soube também que eles iam colocar um sensor de proximidade em todos os icebergs. Não, mas olha, olha, é uma história, né, realmente muito triste, né, da gente ver, porque de 2.100 pessoas, só 700 sobreviveram. Né? Então foi absurdo, né, o que aconteceu lá. Mas com certeza tinha muito romance em volta, né, de tudo aquilo. Então acho que era por isso. A gente começa falando de ciúme e termina com romance. Não, e aí foi ciúmes, falando de músicas, né? Filme, né? Chegar na questão do romance que isso gera, né? Tinha muito glamour também, né? Tem muita coisa. Como é que é a frase? Você falou pra gente lá. A frase lá eu sou o rei do mundo. Não, mas original. King of the world. King of the world, né? Agora, tem tantas curiosidades, né, sobre essa história. Então, realmente, para a época, só para imaginar, já era o maior navio mesmo, né, de transporte de passageiros na época quando ele foi construído. Hoje já tem outros maiores ainda. Né? Sim, maravilhosos, né? Eu amo viajar de navio. Maravilhosos. E no navio tinham 26 casais em lua de mel. Então, você vê o que era essa ideia do romance, que essa viagem estava querendo trazer e proporcionar. E acho que é isso que faz com que, apesar de só estar pronto daqui a 2 anos, já tem uma fila de espera tão grande. 50 mil. 50 mil pessoas estão esperando para viajar no Titanic 2. E só pode levar 3.000 pessoas. É mesmo? São 2.700 passageiros, e o restante é tripulação. Tripulante, né? Agora, então, o quanto que as pessoas talvez estão sedentas por um romance, por uma retrospectiva. Então aí a gente também vê ancoragem. Sim, quando a gente pensa nessa história, escuta essa música, o quanto que remete. Quando vocês pensam em Titanic, vocês remetem ao romance ou à tragédia? Ao romance. Ao romance. Sempre. Pra mim, hoje eu remeto ao filme. Que o filme, foi sensacional. Indicado a 14 Oscars, ganhou 11. Então, assim, e tem foi o nosso querido Leonardo DiCaprio, fofo e revoltado. Mas é muito bonito. Eu não sei se vocês chegaram a ver as fotos, mas eles estão fazendo quase que na íntegra o que era o Titanic 1 e o que é o Titanic 2. Eu tô achando o máximo. Então, eu achei interessante, inclusive, eles reproduziram a sala de máquinas original, que ela vai servir como um acervo para as pessoas visitarem como era o Titanic, o primeiro Titanic. Não, olha, viagem de avião, viagem de carro. Você vai pergunta para o internauta se ele viajaria no Titanic. Vocês viajariam, gente, no Titanic em 2018? Você faria a sua reserva? Eu vou te falar que eu faria a minha. Se a UTV quiser patrocinar a minha ida para fazer uma cobertura de tudo, tô lá, gente. Pode contar comigo. Conto todos os detalhes, trabalho todos os dias das 7 às 7. Assim, eu viro as madrugadas. Viajar de navio eu adoro. Eu acho uma delícia. Adorei. Foi um dos viagens navio, que eu mais gostei. Foi viajar. Você não fica fazendo check-in e check-out. Eu nunca viajei de navio. Não, já viajei de barco, veleiro, mas navio nunca. Nem vou viajar. Então, assim, eu fui pra Rússia, gente, de navio. Eu fiz o Mar Báltico, eu vou falar, é inacreditável. Inacreditável. Eu não faria essa viagem, né, se eu tivesse que, nossa, vou lá, subir, descer nos aviões para ir de um lugar pro outro. Mas de navio, uma delícia. Uma delícia, eu A adoro. única coisa ruim é que essas viagens para essas partes do mundo tem muitas pessoas com muitas idades, assim, tipo 80s, 90s, né? Então, assim, mas tudo bem, chega uma hora que eles vão dormir bonitinhos e a bagunça toma conta, assim, do restante, a interação, o networking, mas é incrível como prevalece um cabelinho branco. E você não quer ir, você tá fingindo os cabelos. Exatamente, os meus cabelos não são brancos. E você não vai. E eu não vou de navio, nem
né, para Maricá, nem para Santos, nem para lugar nenhum. Muito Trecho menos curto. para o Mar Báltico, muito Nem menos. de Santos, Ilhabela, né? Uma das não. experiências que eu tive, assim, que não foram muito boas em navio, foi quando eu estava em Boston, que eu fui visitar as baleias. Eles levam você no alto mar para a gente ver as baleias. E naquele dia estava um tempo horroroso. Então metade do navio estava mareado. Então foi um problema assim, muito grande. Mas foi muito, chovia muito, o mar estava muito revolto. Então a gente sentiu bastante. E até na história, né, na verdade, acho que uma coisa que acabou sendo, entre aspas, positiva, apesar de uma tragédia, é que a partir dessa história criou-se novas formas de cuidar da segurança nessas viagens em alto mar. Então, né, percebeu-se um monte de necessidade. Sim. Então, quanto que às vezes, né, quando a gente As está num grandes tragédias susto, trazem numa isso. situação, mas pode trazer isso de bom e de positivo. E aí é interessante essa história porque ela acaba conectando com tudo que a gente já veio conversando. Sim, né? Desde no filme, né, a questão dos ciúmes, muito forte, muito intenso aparecendo. Sim. E também o quanto que a trilha sonora ficou super marcada. A gente lembra dessa Sim, trilha a música. sonora. É verdade, né? Até hoje. Acabou que né? tudo se encaixou, né? É isso aí. Nos 3 blocos as coisas acabaram se encaixando. Não foi de Mas propósito? Foi, Ale? Você montou isso tudo pra nós? Foi? Gente, a pauta não era pra isso? Não, teoricamente não, né? Teoricamente não. Vamos ver aqui as perguntinhas que estão vindo. Que acho que já tá na hora da gente fazer pergunta, não? Isso aí, vamos lá. Deixa eu ver vamos lá. o que os internautas estão dizendo. Então, ó, a Paula Maria pergunta como ser menos ciumenta. Paula Maria, vou te falar, se eu soubesse eu já começaria a aplicar. Brincadeira. Eu acho que é aumentando a autoestima pra mim. Claro. Vocês têm alguma sugestão? Hoje eu sou bem menos ciumenta. Eu já fui ciumentinha. Hoje em dia eu sou ciumenta só com o trabalho mesmo. O trabalho é meu marido. Eu acho que é aquilo que a gente já falou, não só a autoestima, mas também ela prestar atenção naquilo que é realidade e aquilo que ela está imaginando, né? Então... Até porque, né, a gente tem aquela frase que a grama do outro sempre é mais verde do que a nossa. Então é interessante a gente observar, porque até pensando nas redes sociais, a gente olha lá pro Facebook, parece que a vida de todo mundo é linda. Sim. Né? E aí a minha não é. E aí o quanto que isso gera em mim, às vezes, um pouco de ciúmes, um pouco de inveja. Mas se você olhar verdadeiramente, isso nem é uma realidade. Então é interessante olhar para isso, até com os nossos parceiros. Às vezes a gente tem ciúmes de uma situação e ela realmente nem é real. Então é a gente olhar para o nosso próprio relacionamento com o parceiro. E se aí eu tô olhando e realmente tem um motivo, a questão é, se essa porta tá aberta, o que tá faltando acontecer entre nós dois, né? De novo, nós dois, né, Marisol? Pois Não, é, outra isso tá ficando complicado. Tá acontecendo entre a gente. Mas continuando no assunto ciúmes, o Alexandre Fabiano afirma que ele não tem ciúmes, mas que as mulheres, olha só, devem ser muitas, ele põe no plural, pensam que isso é falta de amor. E eu acredito nele. Incompreendido, tadinho. E eu acredito. E porque assim, eu não sou ciumenta e a mulherada reclama, né? Que eu não sou ciumenta, porque as pessoas têm essa necessidade. Ele não tem ciúme de mim, então ele não gosta de mim. Essa confusão de que ciúme é prova de amor ou é indício de amor. Ciúme é um amor doente. Mas é essa imaginação que as pessoas fazem, que o ciúme é uma prova de que eu gosto, mas não é, ela não é uma verdade. Quer dizer, o ciúme é a possessão, é uma coisa de dominação. Ó, a Leandra mandou aqui o seguinte recado. Eu quero uma pílula para curar o ciúme. Pois Porque esse sentimento me faz sofrer muito. Olha, Leandra, começa a se divertir com esse sentimento. Começa a rir disso, rir de você mesma. Porque isso é tudo uma grande confusão que a gente cria, né? Não precisa. Exatamente. Olha pra você. Ele fala assim, olha como eu sou bonita, olha como eu sou inteligente, olha quais são os meus valores, os meus talentos. Eu sou bacana pra chuchu, eu sou boa pra chuchu, né? Porque Tem uma música da Ivete Sangalo que eu ponho quando acontece isso. Ah, é? Super. Então canta. Então, cara, Vou postar no Facebook pra você. Que eu fui pro Especialmente pra Leandra. Pra Leandra, com certeza. Leandra acorda de manhã todo dia, desde que eu fui lá no trio da Ivete,
andando atrás, lá, 5 horas. Eu ouvi essa música pela primeira vez, ela é um hino na minha vida, que ela é toda boa. Esse é o nome da música. Toda boa. Ela é toda boa. Ela é toda boa. É, e ela repete várias vezes. Ela é toda boa, toda boa, toda boa. Pronto, eu sou toda boa. Ótimo. Isso mesmo, isso mesmo. Porque se você não se achar, se eu não me achar, se cada uma não se achar, e cada um também, porque a gente acha que mulher tem mais ciúmes. E olha, tem uns homens, né, que só por Deus, que também tem que cantar. Ele é todo bom, todo bom. Ivete, né, causou uma ceninha de ciúme. Pois é a própria. Uma mulher linda, maravilhosa, bem resolvida, né? Poderosa. Mas por quê? Né? É uma ilusão de controle, de estar no controle o tempo inteiro. E você vê ali, nos seus olhos, você está perdendo o controle. Ai, dá vontade de voar. Então, assim, você não controla nada. Você não tem esse poder de controle. Então, aceita que dói menos. Olha, a Patrícia afirma que tinha ciúmes de suas tarefas no trabalho e detestava sair de férias e pensar que outra pessoa estaria no seu lugar, mas melhorou muito com a maturidade. Se for a Patrícia que eu tô pensando, vai apanhar depois do programa. Gente, como pode não querer sair de férias? Mas é normal, é natural isso, né? A gente entende que essas atividades são minhas, né? Essa função é minha. Então eu não quero passar para outra pessoa. Mas está mais relacionado à insegurança, né? Vai que alguém faz melhor que eu e vai ser mais importante. Na verdade, a gente se identifica, né? A gente se reconhece como a nossa importância nesse ambiente de trabalho em volta das nossas atividades. Agora é interessante a gente saber, porque quanto mais eu quiser crescer profissionalmente, provavelmente eu vou ter que aprender a delegar isso para poder assumir outras coisas. Então, é muito legal ela falar que com a maturidade foi melhorando. Mas não tá bom ainda, pelo seu caminho. Sabe uma coisa que uma das empresas que eu trabalhei tinha uma forma muito interessante. Para você ser promovido, ou se você quisesse sair de férias, ou você fosse para alguma outra área, você tinha que ter alguém pronto para assumir o seu lugar. Caso contrário, você não ia. Então você acaba tirando um pouco disso, dos ciúmes. Desses ciúmes. Então vamos lá, que tem bastante coisa aqui. Vamos pelo menos mais 4 ou 5. A Regina Célia conta que sempre brigou com os filhos porque eles ouviam música na hora de estudar. Agora ela não vai brigar mais. Legal. Só já fizemos um bem aqui. Legal, muito legal. De nada, viu, filho? De nada, tá tudo certo. Isso, fala pros filhinhos mandarem um beijinho pra gente depois pelo Face, tá bom? A gente vai gostar. A Eliette Simões disse que sua música preferida é De Janeiro a Janeiro, do Nando Reis. Alguém sabe cantar? Não. Chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Agora não, se fosse inglês eu cantava. Mas como é em português? Ela tá louca pra cantar em inglês. Ela vai fazer um rap. Ela falou, olha, a Eliette tá falando que essa música deixa ela cheia de energia, então ouve todo dia, minha amiga. Ouve todo dia. A Renata Santos diz que sempre presta atenção nas letras da música e por isso gosta mais das antigas que tinham mais poesia. Muito legal, né? Porque a gente hoje ouve cada coisa. Você ouviu algumas Camaro coisas. Amarelo. Abrindo Djavan, outras, Milton né, Nascimento, possibilidades musicais que são naturais do mundo que a gente vive. É tudo muito rápido, é tudo muito efêmero. Como que aquela outro dia encontrei com uma cliente que depois da reunião começou a falar que quase bateu na filha porque estava ouvindo aquela música que o cara não tinha nada, não tinha carro, não tinha casa, não tinha não sei o quê. E ela falou assim, gente, como pode as crianças ficarem ouvindo isso? Era do Lepo Lepo. Mas às vezes o ritmo é interessante, é animado, não, mas é divertido. Vou te falar, contamina a mente. Música chiclete, né? Fica na cabeça da gente. Quem mais? Vamos lá. A Paty disse que quer ir pro Titanic, que é a Paty Machado aqui lá. Ela quer ir pro Tá pedindo nosso patrocínio. Ela quer encontrar o Jack. Jack. Eu também, minha querida, mas naquela linha. Ele é até velhinho assim, eu acho que ele seria interessante. Sei. Vamos ter que disputar no par ou ímpar, Paty, porque não vai dar, né? Ele não vai dar conta de dar atenção para nós duas. Bom, gente, estamos chegando ao fim aqui. Temos nosso livro. O livro Canções, Corações Descontrolados, falando tanto, né, em ciúme,
música e tudo, um livro bem legal da Ana Beatriz Barbosa, que foi a mesma autora de Mentes Perigosas. Eu brinco que Mentes Perigosas dá até medo de ler, porque a gente começa a identificar várias pessoas parecidas. E esse livro também é muito interessante, porque ele gera uma autorreflexão, uma autopercepção, tanto para que a gente pode fazer para a vida pessoal, que ele é bem focado, mas também dá para transferir isso e pensar na vida profissional. Super recomendado, leiam, depois comentem com a gente lá no nosso Facebook. O que a gente podia pedir para vocês, o que vocês aliás, o que a gente podia pedir não, nós vamos pedir para você, o que você pode fazer para nós, é colocar nos comentários do Face se você já fez alguma loucura por ciúme. Eu já escrevi com batom no carro inteiro de um namorado uma vez. Gente, hoje eu fico pensando, pensou o trabalho que deu pra lavar? Pois Eu escrevi nos vidros todos do Ai, carro. acabou com o batom. Parece uma cabeça, né? Acabou com o batom. É isso que eu pensei. Como é que pode? Uma pessoa... O máximo que eu fiz foi derrubar uma garrafa, uma taça de vinho tinta, assim, uma pessoa que estava de branco, e pedir desculpa que eu não tinha visto, que foi sem querer. Porque eu sou uma pessoa muito delicada, né? Mas e o internauta, será que ele fez? Já fez alguma loucura aí por uma crise de ciúme, assim? Já fez, Verônica? Tô tentando lembrar agora. Confessa. Eu tô Alguma querendo coisa saber de uma no dessas. trabalho, alguém que teve ciúme no trabalho. E que fez assim, deletou um relatório, sabe, colocou lá uma fórmula errada na planilha. Nossa, aí é sacanagem. Nossa, que ideia boa. Altera uma fórmula. Pois é. Fazia assim na planilha. Aí é sabotagem, não é ciúme. É sabotagem. Vamos fazer um programa sobre sabotagem. Legal, fechado. Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um Ao Lado Delas. E semana que vem voltaremos com muita informação. Vamos falar sobre a sabedoria. Né? A gente quer saber e vamos discutir mais a respeito, pesquisar muito para falar sobre essa influência da experiência na vida da gente em relação à idade, se tem relação ou não. Enfim, tudo isso e muito mais, terça-feira da semana que vem, 19 horas, aqui na UTV. A gente aguarda você. Beijo, Beijo. boa Tchau, tchau. noite. Boa noite. Valeu.